Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Filosofia em Foco. Hoje é o 55º, né? E vamos trazer o tema da educação. Na verdade, a concepção de educação em Platão. Como Platão concebeu, né, idealizou o conceito de educação, certo? E também esse episódio é um dentre uma série de aproximadamente 3 ou 4 que vamos fazer de temas vinculados à educação. E já antecipando, vou dizer que no próximo episódio nós vamos ter a presença do professor de filosofia Bruno Mariano, que vem de Recife, não é? E vem nos prestigiar com uma fala sobre as considerações em torno do ato de estudar um texto, né? Então, é uma fala muito rica, muito interessante, não só para quem é estudante de filosofia, quem lê filosofia, mas também para aquelas pessoas que leem literatura, né? Porque, na verdade, as orientações que ele vai trazer são orientações para quem lê, né? Então, acredito que vai ser muito bom, certo? Então, desde já estão convidados para esse momento. E antes da gente avançar, eu já vou pedir para que você, se ainda não for inscrito no canal, que se inscreva, né? Se gostar do conteúdo, deixe seu like, igualmente deixe o seu comentário na plataforma do YouTube, certo? Bem, então vamos ao tema, né? O tema é sobre educação. Educação num conceito mais, um dos conceitos possíveis, né? Uma das definições possíveis que a gente pode dar, que é aquele processo de ensino-aprendizagem, né, onde há apreensão de conhecimento, de informações, né, do fazer teórico, do fazer prático, e especialmente aquele conhecimento que vai nos modificar internamente, interiormente, ou seja, vai moldar o nosso ser enquanto caráter, enquanto ser virtuoso, né? Então, basicamente, assim, de uma forma bem sucinta, é essa concepção de educação que a gente tem. Mas o que será que Platão pensava sobre a educação, né? Qual é o conceito, qual é a ideia, né, que ele vai elaborar em sua época, no século IV a.C., né? Portanto, há muito tempo atrás. Então, a gente vai se utilizar aqui de, basicamente, 2 livros, que é A República de Platão, né, onde ele trata do tema, e tem outras obras também que ele trata, As Leis, por exemplo, mas aqui a gente vai usar mais A República e também Platão e a Educação, que é um livro de Jaime Paviani, muito interessante, da Editora Autêntica, que também estou me utilizando desses livros para fazer essa fala de hoje, certo? Então, veja bem, Platão tem uma concepção, ou elabora uma concepção, né, de educação, que está claramente articulada, atrelada com a sociedade ideal, com o governo ideal, com a polis, a cidade-estado ideal, né? Então, ele tem essa preocupação, né, porque no momento em que ele viveu, ele conseguiu experienciar muitas atitudes que não foram exatamente aquilo que ele esperava de um gestor, né? Então, isso fez com que ele conseguisse desenvolver essa ideia de educação baseada, ou pelo menos com a finalidade de que, através da educação, a gente pudesse atingir ou formar, né, um gestor que fosse ideal, né, que fosse adequado, que fosse justo, né, que fosse virtuoso, para poder bem conduzir a polis, bem conduzir a cidade, certo? Então, a gente vai perceber isso na República, né, onde ele diz que a educação ela tem esse papel fundamental, né, e que ela na verdade, parte de algumas premissas, parte de algumas ou etapas, podemos dizer assim,
né? Alguns períodos, como na verdade o termo que ele usa é períodos, né? Alguns períodos, desde a infância até a idade adulta, e essa idade adulta é uma idade bem estendida, vale salientar, né? Porque seria aos 50 anos de idade, né? Ou seja, a criança começa desempenhando esse papel de educação, né? Se envolve com o processo de educação aos 3 anos de idade e vai até os 50 anos de idade, que é o tempo necessário para que ele esteja pronto, né, o cidadão esteja pronto para exercer essa cidadania enquanto gestor, né? E essa figura, para ele, é o filósofo, ou seja, o filósofo é o gestor ideal para conduzir a polis, para conduzir a sociedade ideal, exatamente porque, segundo Platão, ele tem a capacidade de utilizar a razão, de utilizar a alma racional, né, para minimizar os efeitos negativos de outras almas que o homem tem, como, por exemplo, a alma colérica e a alma que é responsável pelos desejos e apetites que todo homem tem. Então, a razão seria aquele controle, né? E que o filósofo é a pessoa que teria isso para poder controlar os apetites, os desejos e também essa cólera ou essa irascibilidade, né? Então, como ele desenvolve uma teoria educacional que está diretamente relacionada com o governo, com a forma de governo, primeiro, para a gente entender, né, o processo de como se dá essa formação, é necessário que a gente entenda como Platão via a cidade, a polis, né, a cidade-estado, que era a polis, e como ele via o homem dentro da polis, com as suas características. Então, vamos fazer uma relação entre a educação e o Estado, ou seja, cidade-estado ou a polis, né? Bem, para Platão, a cidade ou a polis, né, a cidade-estado, seria composta por 3 classes, né, que seria a classe dos governantes, a classe dos guardiões e a classe dos produtores. A classe dos governantes, como eu disse, para ele, o ideal seria o filósofo, porque é quem detém todo o conhecimento, a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, entre a mentira, né, e a verdade, entre o justo e o injusto, e tudo isso tendo como base, né, a sua condução através da razão. Então, para ele, o governante seria o filósofo que garante o governo da cidade sobre a égide das leis, né? O segundo seria os guardiões. Os guardiões seriam aquelas pessoas que também tiveram um processo de educação, de formação, né, mas que não foram tão preparados como os filósofos foram, né, mas que eles são responsáveis pela guarda, pela proteção da cidade, da polis, quando houver alguma ameaça externa, alguma ameaça de fora. E, igualmente, quando houvesse alguma questão, alguma polêmica interna, então eles também poderiam atuar para apaziguar, né, esse conflito, quando fosse interno, certo? E, por fim, os produtores. Estes, sim, seriam os responsáveis ou os garantidores pela sobrevivência material da sociedade. Então, a gente percebe que Platão ele classifica, né, a cidade enquanto classes, né, nesses 3 tipos de pessoas, que seriam os gestores ou os governantes, né, os defensores, né, os militares, né, são os guardiões, né, e os produtores, que é aqueles que iam prover, né, ou garantir a sobrevivência. Interessante porque, na medida em que ele tem esse conceito, ele também vai dizer que todo homem,
apresenta 3 características, né? Ou 3 almas, que ele vai chamar de primeiro de alma racional, né? A alma racional, ela estaria situada na parte superior do corpo, portanto na cabeça, porque é a capacidade do pensar, né? Então estaria situado na cabeça e seria responsável, né, ou representada, né, pelo conhecimento, né, pela experiência, né, na forma das ideias verdadeiras. A segunda alma seria a alma colérica ou irascível, né, que exatamente iria ser responsável pela, digamos assim, pela defesa, né, na verdade, para defender o corpo contra as agressões, né, que eventualmente ocorressem, né. E, finalmente, a alma concupiscente. Essa alma concupiscente, ela estaria situada no baixo ventre. Sim, um detalhe, essa alma colérica estaria no tórax, né, e a alma concupiscente estaria no baixo ventre, né, e seria responsável pelos desejos, né, do homem, para satisfazer as necessidades do corpo e o prazer. Então ele diz que todo homem tem essas 3 almas, né, essas 3 qualidades. E essas qualidades que vão, digamos assim, definir, quando ela se apresenta, de acordo com cada um, que tipo de função ou cargo ele vai exercer naquela cidade, na polis, obedecendo aquelas três classificações, certo? Então, a definição de homem justo para ele, né, é aquele que visa a razão. Portanto, o filósofo seria, em tese, seria o homem justo, né? E que através da alma racional governa a cólera e o desejo, certo? Governaria a cólera e o desejo, sendo, portanto, um ser virtuoso, né? Porque o desejo excessivo, a gente sabe que traz grandes consequências negativas. E a cólera ou a irascibilidade excessiva também traz grandes consequências. Entretanto, quando o indivíduo detém a capacidade racional, né, o pensar, essa capacidade racional vai interferir, né, na alma colérica e na alma concupiscente, amenizando, né, esse potencial que essas 2 almas têm. No caso da alma colérica ou irascível, né, ela vai amenizar de tal forma que transforma o irascível num corajoso, na coragem. E por isso que aquele que tem essa irascibilidade bem aflorada, essa cólera aflorada, mas que quando ele usa a razão para controlar, essa cólera se transforma em coragem. E aí, a capacidade que ele vai ter para poder ser um defensor da cidade, que é exatamente a coragem. No caso da outra alma, que seria a alma concupiscente, os desejos também, de forma exacerbada, não é uma coisa que traz benefício. Mas a razão controla, exercida sobre esse desejo exacerbado, controla, ameniza e faz com que, dá uma certa temperança, né? E faz com que essa alma concupiscente essa alma concupiscente teria a qualidade dessa temperança, como disse, né? E aí poderia ser utilizada como os produtores, né, nas várias áreas de sua produção, certo? Então, a gente vai perceber que, para Platão, os sábios governantes ou filósofo, né, são análogos à alma racional, né? De que modo? Porque o homem que, assim, tem essa alma, governa a polis através da sabedoria e da razão. Os guerreiros, semelhantes à cólera humana, são os responsáveis pela defesa e proteção da cidade-estado.
E, por fim, os produtores devem garantir a produção e sobrevivência material do Estado, assemelhando-se a uma concupiscente, de maneira que os produtores e os produtores e os militares estariam, digamos assim, submissos ou subordinados, digamos assim, subordinados aos legisladores da polis, portanto, aos governantes, porque estes tinham a capacidade racional bem desenvolvida e poderia controlar essas almas concupiscentes e coléricas quando se apresentam muito de forma muito exagerada, né? Bom, então esse é um dos motivos pelo qual Platão vai tentar desenvolver um sistema educacional que seja direcionado, né, para a gestão do Estado, certo? E, consequentemente, a sociedade ideal, né? Uma outra questão seria os sofistas, né? A relação que os sofistas têm com a formação dos jovens. Bem, aí tem uma questão que é o seguinte, na época de Platão, a representação na Assembleia era feita diretamente. Hoje nós temos um governo que a gente chama de democracia indireta, né? Por que indireta? Porque a gente elege um representante através do voto e ele vai, durante o seu mandato, os 4 anos, nos representar lá. A gente não vai à Assembleia, eles decidem por nós. Nós demos esse poder para ele através do voto. Mas na época não era assim. Toda vez que tinha algum problema a ser discutido, então aquelas pessoas que eram os cidadãos, eles iam até a Assembleia e iam discursar, usar da oratória para defender um ponto A ou um ponto B, né? E aí eu vou fazer aqui uma pausa, aqui um parêntese, para dizer que é interessante porque na época de Platão, em Atenas, eram considerados cidadãos apenas os nascidos, os cidadãos livres e nascidos em Atenas. Não eram considerados livres as mulheres, os escravos, nem os metecos, ou seja, os metecos eram os estrangeiros, né? Então, era uma parcela bem reduzida, né, da comunidade. Mas, mesmo assim, essas pessoas iam lá e faziam o seu discurso. Então, surgiu uma classe de professores chamados de sofistas, cujo objetivo era ensinar, né, dar aulas, especialmente aos filhos dos que tinham condições financeiras, né, os aristocratas, né, formando esses jovens e também adultos, né, na arte da oratória, na arte do discursar. Só que essa formação era uma formação que era desvinculada, ou seja, era descompromissada com a verdade, com o bem, com a justiça especialmente, com o bom, com o belo, né? Então eles não estavam preocupados com o que era justo ou injusto, com a verdade ou com a mentira. Eles queriam apenas usar a arte do convencimento, né? E usava essa técnica, né, para ensinar a oratória aos esses jovens e aos adultos, para ir lá e defender o ponto de vista de interesse de cada um. Então, Platão, claro, de imediato rejeitou essa conduta, né, porque, segundo ele, esse tipo de ensinamento era mais um tipo de alienação e de corrupção, é o termo dos jovens, né, porque Platão, ao contrário, defendia a verdade, buscava a verdade, buscava a justiça, buscava o justo, buscava o bem e o belo. Então ele não poderia de maneira alguma ir de acordo com como pensavam e agiam os sofistas, né? Então também este foi um dos motivos pelo qual Platão também vai se esforçar para tentar encontrar o conceito de virtude, o conceito de justiça, especialmente o conceito de justiça. Nessa obra de Platão, a República, ele vai
muito em busca do conceito do que é a justiça, né? Vai sempre perseguindo essa ideia. Então, uma outra questão que ele vai trazer e que também acredito que foi causa para que ele desenvolvesse essa concepção, essa forma de educação, é o fato de que, para ele, nem todas as pessoas estavam preparadas para participar do processo político, certo? Por quê? Porque essa boa parte das pessoas que participavam tinham como interesse os seus próprios, suas próprias convicções, suas próprias buscas, seus próprios interesses. Eles estavam ali para defender interesses próprios, não interesse da comunidade, não interesse universal, né? Então isso também foi uma das coisas que fez com que Platão se debruçasse, né, sobre essa questão de formar o conceito de educação, né? E não só de formar esse conceito, mas também de dizer como deveria ser formatada esse processo de educação ao longo da vida. Então, a gente sabe, e como eu já falei aqui, que a virtude para Platão é uma busca contínua, né? Durante toda a vida, o ser humano precisa ir sempre cativando, buscando, né, e se encaminhando na questão da virtude, né? A apreensão do justo, a apreensão do belo, né, do bem. Por isso Platão defendia, no caso, na República, né, que a educação dos governantes deveria continuar além da juventude, né, e prosseguir por toda a vida, né? Apesar de que esse processo exigia muita dedicação, muito esforço, muito empenho. Mas uma vez dedicado a esse processo, a comunidade, né, a sociedade, o povo e o próprio sistema político é quem iria sair ganhando, porque teria um governante que era ético, que era virtuoso, que olhava para as coisas no conjunto, não para aquelas coisas próprias, individuais, privadas, né? Bom, então, dito isso, né, a gente entende que Platão toma essa iniciativa de elaborar, né, de idealizar esse conceito de educação e de implementar, né, através de processo de formação, exatamente porque o foco é a formação do filósofo gestor, do filósofo governante, né, que vai conduzir a cidade ideal, a polis ideal. Então, como é que é esse sistema, né? Como se desenvolve, como se processa esse sistema de formação, né? O sistema de educação idealizado por Platão compreendia vários anos de estudo, como eu falei, e começa com a criança aos 3 anos de idade, né? Dos 3 aos 6 anos de idade, que poderia ser extensivo até os 10 anos, né? Então, a criança ela vai participar de jogos, né, mas não com o objetivo, né, de competir, não, mas de interagir com os outros, com as outras crianças, para aprender a respeitar, para aprender seus limites, para aprender a moldar o seu caráter. Então, essa era a intenção dele, começar cedo, né, dando espaço para que elas pudessem estar ali juntas, né, participando do processo educacional através dos jogos, né, dos jogos educativos, né, e o objetivo era exatamente promover uma harmonia entre o corpo e a alma, né, para que a criança pudesse se desenvolver enquanto pessoa, personalidade, né,
e enquanto sua moral, sua condução, sua ética, certo? Então, dos 3 aos 6 anos de idade, que poderia se estender até os 10 anos de idade, né? Os primeiros ensinamentos, as crianças participavam de jogos educativos sem objetivo de competição. E esses jogos eram corrida a pé, né? Eram o jogo de esgrima, a luta de esgrima, a luta corporal, né? O uso do arco e flecha, né? Dentre outros tipos, né? Que era exatamente ensinado a essas crianças, né? Para que elas pudessem desenvolver. Entre os 10 e 13 anos de idade, as crianças passavam para uma outra etapa do processo de educação. Elas iam aprender a ler e a escrever, né? E a partir do momento que elas aprendiam a ler e escrever, elas já entravam em contato com as leituras dos clássicos da época disponíveis, né? E igualmente também já ia tendo os primeiros contatos no desenvolvimento da prosa e da poesia. Finalmente, dos 13 aos 16 anos de idade, a formação seria voltada para a música. E aí vamos entender música como a música das musas, né? Que é mais do que simplesmente uma música, você escutar alguém tocar uma guitarra, um violão, ou um piano, ou escutar uma música. Na verdade, o sentido aqui, a música das musas, ela está mais no sentido aqui de que é um conjunto de artes, como o teatro, a poesia, a própria música, a pintura e muitas outras, que no seu conjunto vai despertar, desenvolver na mente desses jovens, adolescentes, né, a capacidade para o belo, que, por sua vez, vislumbra o alcance do bem, né, que é o bem é aquilo que o homem deve buscar, certo? E depois dessa fase, né, a gente vai perceber que entre os 17 e 18 anos de idade começa exatamente a formação militar, ou seja, é a fase em que os jovens entram para o serviço militar e que é também muito importante para a formação deles, tanto para quem vai dar continuidade depois para os estudos filosóficos e se tornar gestores, né? O gestor sábio, que seria o filósofo, como também para aqueles que vão interromper os seus estudos e vão se dedicar aos guardiões da cidade, que são os militares, né? Os soldados. Então, nesse período, há uma identificação muito com a ginástica, né? E nesse período os jovens também interrompem seus estudos de outra natureza, né? Ou seja, dos 17 aos 20 anos, dura entre 2 e 3 anos de idade, esse período. Após esse serviço militar, né, acontece a primeira seleção entre os que seguem os seus estudos e aqueles que irão seguir outras carreiras, certo? Então, os selecionados não iriam imediatamente para os estudos filosóficos, mas sim para o treinamento da matemática, da ginástica, do corpo, da mente, né, do caráter, e duraria em média 10 anos, ou seja, dos 20 aos 30 anos de idade. Após esse período havia uma outra seleção, né, e aí sim, aqueles que fossem selecionados, que fossem aptos, estivessem aptos, iriam se conduzir por mais 5 anos, se dedicando ao estudo da filosofia, né, da razão, da oratória, né, da arte do refletir e também das questões que para Platão eram importantes para quem fosse conduzir a cidade, para quem fosse governar a polis, né, que seria exatamente a virtude, né, o justo e o injusto, portanto a justiça, né, o bem, o belo. Então, se dedicar a essas questões, né, a honestidade, de forma que aos 30 anos, os jovens, aliás, aos 35 anos,
os jovens estariam concluídos, né? Teriam concluídos. Mas, apesar de terem concluído os estudos, segundo Platão, eles ainda não estariam prontos para exercer a função de governante. Por quê? Porque ele iria ainda ficar 15 anos em contato com a sociedade entre os homens comuns, né, testando aquele conhecimento que durante toda a sua vida adquiriu e ver se realmente ele teria condições de se conduzir pela vida reta, ética, moral, virtuosa e justa, né? Então, aos 50 anos, passados esses 15 anos, aí sim ele estaria apto a exercer, né? Então, a gente percebe que essa educação de Platão é uma educação que exigia muito, e tem duas questões aí. Primeiro, que, segundo ele, deveria ser responsabilidade do Estado a educação, né? O que, aliás, hoje em dia, no caso do nosso país, entre aspas, né, é responsabilidade do Estado, muito embora a gente sabe que a nossa educação, infelizmente, deixa muito a desejar, a educação pública, e a privada também igual, né? É só um pouco melhor, entre aspas, nesse melhor, porque também deixa muito a desejar na questão do conteúdo, né? Basicamente é uma educação que direciona você só para um ponto, não abre sua mente para que você tenha uma mente crítica, né, para que você possa ser uma pessoa que possa questionar as coisas, né? Ela forma você naquilo que é a técnica. Você é um técnico, né? Um advogado, um médico, né? Então é mais ou menos isso. Aquelas ciências que dão a você a capacidade de, no exercício dessa função, você fazer as críticas, elas infelizmente não existem. E Platão vai exatamente dizer que é responsabilidade do Estado promover a educação dos cidadãos, preparando para esse momento, certo? Então, essa era a ideia, mas só para finalizar, é interessante que diga que esse projeto de educação, né, idealizado por ele, é um projeto que eu diria utópico, né? Por que utópico? Porque, na verdade, não há registros na história de que esse projeto que está na República tenha sido efetivamente implementado em sua época, né? Então, por isso que eu digo que um projeto utópico, né? Mas também, hoje, a gente sabe que tem muita coisa daqui que que está no processo, né, educacional, e que a gente tenta, né, fazer uma educação onde o senso crítico esteja presente, né, mas é muito difícil porque as horas da disciplina de filosofia, de sociologia são mínimas, de maneira que ela fica muito solta, não é? E não agrega muito. Então, esperamos que um dia a gente possa mudar essa realidade. Então, já quero aqui finalizar, agradecer a vocês pela audiência e dizendo que no próximo episódio nós vamos ter a presença aqui do professor Bruno Mariano, certo? Então, um grande abraço e até a próxima.